E aí, tudo bem? Eu sou o Juarez Amorim, chegando por aqui para trazer uma palavra, um testemunho, para te mostrar e falar algo quando Deus tem um propósito para sua vida, que Ele tem um propósito para todos. Ele vai cumprir. Eu sou o Juarez Amorim, tenho um canal no YouTube chamado Ativando Sonhos e eu estou aqui para ativar os seus sonhos. Aquilo que você parou de sonhar, que você não sonhava mais. Sonhos são projetos no qual você entrega na mão do construtor. Quem é o construtor? É o Deus de poder, de graça. É aquele que construiu, que fez todas as coisas e que tem poder para transformar todas as coisas. Por isso que é Juarez Amorim ativando sonhos. Eu estou aqui para ser usado por Deus para fazer com que você volte a sonhar, volte a depositar sua confiança em Deus e acreditar que Ele pode mudar a tua vida. Então, fica aqui comigo, fica até o final desse vídeo, que você vai ser impactado por esse testemunho que eu vou te contar do que Deus fez na minha vida e que o Deus vai fazer na sua vida quando realmente você quer buscar e quer ter uma vida transformada. Amém? Eu sou o Juarez Amorim e eu estou aqui para ativar os seus sonhos. Bora lá? Olha só, preste muita atenção. Eu morava em Nova Guataporanga, trabalhava numa cerealista de amendoim, beneficiamento de amendoim. Trabalhei ali por quase 4 anos e a empresa fechou. A empresa fechou e ela foi para embora para Irapuru. E lá em Irapuru, os donos da empresa me fizeram um convite para que eu pudesse ir embora com eles trabalhar nesta empresa lá em Irapuru. E eu aceitei e fui. Morava eu, mais o patrão e o filho do patrão. E começamos lá, reformamos uma máquina lá em Irapuru, num lugar no alto, um lugar bonito, um lugar grande. E ali começamos a trabalhar. Com pouco tempo que nós estávamos trabalhando ali, eu estava gerenciando tudo aquilo, sendo encarregado, junto com o patrão e o seu filho. E começou a crescer e começou a contratar funcionários. Chegou num certo momento que eu estava cuidando de 10 homens e de 38 mulheres. E nesse decorrer, nesse acontecendo, eu estava namorando com a minha esposa, que é a Kátia. Eu namorava com ela já fazia algum tempo. Ela ia para a igreja e eu não ia. Para mim buscar ela, eu passava na porta da igreja, a igreja lá na frente, e ela morava no fundo, eu passava pela porta da igreja e eu não entrava, eu não ia ali. E por muito tempo, já fazia uns 7 anos que eu namorava com ela e nunca tinha entrado na igreja. E às vezes a minha sogra, mãe dela, me convidava para ir. Mas mesmo assim eu nunca tinha entrado, eu não ia, eu não queria. E eu estava trabalhando ali, com esses 10 homens, 38 mulheres. Chegou um dia que o patrão contratou um rapaz, um homem, né? De média idade, tal, moreno, alto. E ele começou a trabalhar ali. Com poucos dias que ele começou a trabalhar ali com a gente, eu descobri que ele era pastor. Eu fiquei sabendo que o homem era pastor. Foi o suficiente para a gente começar a pegar ele para poder realmente tirar o pelo dele. Realmente para poder começar a desfazer dele, a humilhar ele, a fazer gracinha com o nome dele. E nós ficamos ali por muito tempo, principalmente eu, tirando sarro dele, fazendo mesmo por onde, tirando a paz daquele homem. Falávamos coisas absurdas para ele. E foi durante muito tempo, muitos dias, foi assim. Até que chegou um dia que nós ia ter um carregamento na empresa, e eram 3 setores, e estava no primeiro setor e ia ser para o terceiro setor. Então nós tínhamos que atravessar 3 barracões para chegar até no caminhão com esse amendoim. Então, nesse vai e volta, eu fiz um esquema para que toda vez que ele tivesse vindo, eu estava indo, para que desse de frente com ele, para poder fazer uma gracinha com ele, para poder chamar a atenção, para poder falar algo, para poder tirar sarro dele. E assim foi. Durante todo o carregamento, eu tirando sarro, eu falando, eu, o motorista, os demais funcionários, mas tirando sarro dele, mas tentando tirar a paz dele. Só que ele não falava nada. Ele não falava nada, ele não respondia, ele não ficava bravo, e aquilo começou a me perturbar. E quanto mais eu intensificava nas agressões, né, por palavras, eu pegava firme mesmo, assim, para poder tirar o sarro dele, e ele não ficava bravo. E teve um momento desse que ele estava indo, eu estava vindo, eu parei, empurrei ele e falei: escuta, você não vai ficar bravo? Falei para ele: você não vai ficar bravo? Tantas coisas que eu te falei aqui, você não vai ficar bravo? Ele olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim: aqui você manda, aqui eu obedeço. Eu sou submisso, eu conheço o meu lugar. E aquele silêncio pairou. Confesso que naquele momento, se ele tivesse dado um soco na minha boca, na minha cara, tinha sido melhor. Porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia para quem olhar, o que fazer. Fiquei tão sem graça e continuei, fomos trabalhar. O silêncio pairou naquele lugar. Mas nesse meio tempo, quando ele entrou, ele todo dia na hora do almoço, na hora do café, ele trazia uma palavra de Deus para o filho do patrão.
O filho do patrão já tinha começado para a igreja, estava começando uma vida com Deus, então ele ficava compartilhando da palavra com o filho do patrão. Depois desse ocorrido, nesse dia que ele falou isso para mim, no outro dia, ele já muito esperto, já muito para frente, ele falou: escuta, você poderia muito bem ouvir a palavra comigo hoje lá, e com o seu filho, e com o patrão, o que você acha? Eu falei: rapaz, eu tô fora disso aí. Passou o outro dia, ele falou assim: ó, o negócio é o seguinte, vai ter um culto na minha casa, eu queria muito que você fosse neste culto na minha casa. Eu descobri, quando eu descobri que ele era pastor, e eu descobri que também, que quando ele conversava com a gente, ele era fanho. Então você imagina o tanto de sarro que nós tirávamos dele. Aí ele me fez esse convite para ir na casa dele num culto. E logo de manhã ele fez esse convite. Eu falei: vou nada, você é louco, quero ver eu ir. Mas aquilo ficou o dia inteiro, eu acho que ele estava orando. Eu acho não, tenho certeza, ele estava orando para que eu aceitasse o convite. O dia inteiro aquilo martelando na minha cabeça: eu não vou, e alguma coisa falando vai. E eu falava: não vou, e alguma coisa falava vai. Passou o dia inteiro, fui embora, tomei banho. Eu estava sozinho em casa esse dia, os patrões não estavam. Tomei um banho, fui lá fazer a minha janta e aquilo na minha cabeça, vai, e eu relutando, não vou. Mas aí peguei, do nada, me deu um estalo, falei: eu vou. Me troquei e desci. Eram umas 4, 5 quadras para baixo, sem saber, sem entender muito o que eu estava fazendo, eu fui. Por aquela pressão, aquela coisa que estava na minha cabeça, eu fui. Cheguei lá, meus irmãos, quando ele tinha me falado onde era a casa dele. Quando eu cheguei, quando eu olhei, uma casa de madeira, uma casinha de madeira. No fundo da casa tinha um pau escorado para a casa não cair. Na frente, chão de terra, um banquinho de madeira todo remendado, velhinho, um pé de 7 copas. Tinha uma caixa de som e uma guitarra parada. Cheguei naquele lugar já assustado, já cada aparência assim. Ele e a esposa dele, um monte de criancinha, toda pequenininha. Ele veio com muita alegria me recepcionar. Senta aí, sentei naquele banco debaixo de um pé de 7 copas. Banco todo cheio de madeira remendado. Ele me traz uma Bíblia toda rasgada. Sabe aquela Bíblia bem zoada mesmo? Já tá muito, né? Uma Bíblia toda rasgada. E aí eu fiquei ali sem saber, sozinho, não chegava ninguém. Eu estava apavorado. De verdade. Não chegava ninguém. E eu estava ali naquele ali esperando, né? Falei: meu Deus, tomara que venha alguém, chegue mais alguém aqui que eu não sei o que fazer, que eu vou querer ir embora. E tô ali. Então preste atenção. Uma casinha de madeira, chão de terra, num banco de madeira, todo remendado, debaixo de um pé de 7 copas, com uma Bíblia rasgada. O pastor vai e começa a tocar uma guitarra desafinada que doía o ouvido. E o pastor fanho. Olha o primeiro culto que eu fui. Casinha de madeira, chão de terra, banco de madeira remendado, debaixo de um pé de 7 copas, uma Bíblia rasgada, um pastor fanho e uma guitarra desafinada. Você imagina só. E ali ele começou a cantar fanho, e as criancinhas, e a esposa. Aí chegou uma mulher que também trabalhava com a gente. Falei: ufa, chegou mais alguém, eu não vou passar por isso sozinho. Chegou mais uma mulher, ele ficou ali, depois ele pregou a palavra. Eu já estava mais calmo, mais tranquilo. Ele pregou, ele falou, e foi benção. Mas só que interessante. Olha só que interessante. Eu fui naquele culto naquele dia. Depois daquele dia, e eu não contei um detalhe que tinha. Eu me passei despercebido aqui num detalhe. Nesse meio de campo, nessa caminhada, lá no trabalho, chegavam uns homens, 4 homens dentro de um carro. Era um pátio muito grande a empresa. Esses homens paravam lá no portão e chamavam ele. E ia lá, entregava uma cesta, entregava umas coisas para ele e ficava ali. E à tarde o filho do patrão levava para ele, para casa dele. E isso apareceu umas 4, 5 vezes nessa caminhada aí. Esse carro chegava com 4 homens. E eu fui nesse culto. Banco de madeira, Bíblia rasgada, chão de terra, debaixo de um pé de 7 copas, uma guitarra desafinada, um pastor fanho. Eu fui. Sabe o que aconteceu depois que eu fui nesse culto? Este homem desapareceu. Até hoje, acho que já faz uns 15 anos. O nome dele era Pastor Vanderlei, moreno, alto, magro. Quem souber, quem conhecer. Eu queria muito conhecer ele. Eu queria muito poder falar com ele. Falar para ele que aquilo que ele fez gerou um fruto poderoso, grandioso e que hoje tem pregado a palavra de Deus. No outro dia o homem sumiu. Até hoje. E aí eu fiquei impressionado com aquilo. Então, depois daquele culto, que foi no meio da semana, no próximo sábado que eu voltei para Guataporanga, onde que eu morava, né, que eu trabalhava em Irapuru, eu já fui no culto, na minha esposa, na igreja dela.
E ali começou as coisas a acontecerem, eu comecei a ir para os cultos, ouvir a palavra, a minha sogra sempre muito sábia, sempre muito falando sobre Deus para mim. E um dia, depois de um culto, na minha sogra, depois de sábado, depois do almoço, depois do culto, não tem esse costume de fazer janta, comer um lanche. Nós estávamos todos sentados na mesa, comendo um lanche. Ela olhou para mim e falou: filho, eu não sei se você vai estudar, se você vai fazer faculdade, teologia, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: você vai pregar a palavra de Deus. E eu sei entender muito, uma das primeiras coisas que você entende quando você chega na igreja é falar amém. Você nem sabe o que significa, mas você fala amém. Toda hora o povo falando amém, amém, você pega o amém. E eu caí na besteira de falar amém. Falei amém para ela. Olha o que aconteceu. Estou aqui hoje testemunhando e pregando a palavra de Deus para você. O poder de um amém. Então eu quero que com este vídeo você pare, você pense, olha o que Deus faz. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, Ele vai criar um meio, Ele vai criar uma situação para que Ele vai te buscar, Ele vai te resgatar. E principalmente se Ele quer usar você na obra como Ele quer me usar e como Ele tem me usado. 7 anos passando na porta da igreja, nunca entrei. Meu primeiro culto, um pé de 7 copos, debaixo de um pé de 7 copos. Num banco de madeira remendado, uma bíblia rasgada, um pastor fã e uma guitarra desafinada, numa casa de madeira caindo aos pedaços, escorada para não cair. No outro dia, o homem sumiu. E até hoje, anjo do Senhor enviado lá para me resgatar e para me trazer aqui hoje para contar esse testemunho para você. Então, compartilhe, curte esse testemunho, mande para vidas, para mais pessoas, para que as pessoas possam entender. Quando Deus tem um propósito, Ele vai cumprir, queira você ou não. Todas as manhãs, de segunda a sexta, eu estou aqui no YouTube, fazendo uma live Luz do Dia, seu perfeito café da manhã, live Luz do Dia, para que o seu dia seja iluminado, que você possa iluminar a vida das pessoas que passarem pelos seus caminhos. Juarez Amorim, fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha palavra, vindo do alto de Deus, para a minha vida, para alcançar a tua vida, no nome de Jesus. Fiquem todos na paz. E não se esquecendo, quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo.